Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, ASL, essa casa tão importante da literatura aqui de Mato Grosso do Sul. É uma espécie de acervo, né, da memória literária regional. E eu estou contando aqui com a participação no programa de três acadêmicos aqui da academia, três poetas, o Rubênio Marcelo, o Guimarães Rocha e o Henrique Medeiros. E hoje a gente vai estar falando um pouco de poesia e queria que você falasse, Henrique, já que é o nosso presidente, né, o presidente aqui da academia, que enfatizasse a importância, né? Por que é importante a gente debater a poesia nas escolas, principalmente? Eu acho que todos nós temos a mesma visão com relação à difusão da literatura. É algo que permite que haja um engrandecimento das pessoas. Ela desenvolve a autocrítica, ela desenvolve o aspecto interpretativo, o aspecto da fluência, sabe, das pessoas de uma maneira que elas possam ter de ver o mundo com um pouco mais de encanto. Nem toda poesia encanta, algumas delas depredam, depredam, o que eu quero dizer no sentido, desconcertam, elas promovem todas as vertentes possíveis, mas eu acho que o principal é isso, é a questão de você abrir os caminhos, e isso é importante demais desde a infância, né? E desde a escola, é fundamental e básico, cada vez mais, o trabalho que se faz com os alunos em função do humanismo, né? Que isso pode trazer para as pessoas. E a poesia, ela abriu muitos caminhos para você, ô Guimarães? Certamente. A poesia, desde criança, desde quando eu cheguei aqui, que era Mato Grosso, lá em Vicentina, os caminhos foram se abrindo através da poesia. Eu, uma vez, fiz uma poesia para uma amiga e, e a partir dali o diretor da escola mandou me chamar porque ele descobriu que a poesia que eu havia feito não era dela. E aí perguntou para ela e chegou na pessoa, no autor. Aí o padre José Daniel disse assim: menino, eu quero que você me mostre os poemas que você faz. E além disso, ele me ensinou metrificação e versificação. Para os leitores, é muitíssimo interessante a questão da poesia. A poesia também educa o homem sentimentalmente, educa o ser para melhor servir à humanidade. Assim sendo, a literatura, através da poesia, é exatamente o que nós precisamos. O mundo atualmente precisa de mais poesias. Rubênio, queria que você explicasse um pouco mais assim, o que é poesia, né, para o ouvinte tá entendendo melhor, que de repente não conhece, né? Exatamente. A poesia é uma das artes, né, das belas artes que nós temos. Ela integra a literatura, como também integra a literatura a prosa. Então, nós temos prosa e poesia. E a prosa, com suas vertentes, os contos, crônicas, romances, até biografias literárias, né? Mas tudo que é escrito em verso, a literatura em verso, a palavra escrita em verso, é a poesia, né? E aí dentro da poesia tem vários estilos, várias formas, como Guimarães bem citou, que ele teve aulas de versificação, de metrificação. Isso aí, obviamente, ele deve usar e as pessoas, os poetas que assim escrevem, para os poemas de formas fixas, como o soneto. O soneto tem uma forma fixa, né? Nós temos outras vertentes da poesia que exigem isso, uma metrificação, uma rima. Mas a poesia, ela, com a modernização dos tempos, ela galgou livres caminhos, versos brancos, despreocupados com rima, né? Aí vem sempre aquela, o que é poesia e o que é poema? Poema são os textos escritos em versos com a ideia de passar a beleza da palavra escrita. Às vezes as pessoas misturam poema e poesia, mas poema é o texto e poesia é a beleza que flui do texto. Isso quer dizer que nós temos textos em versos que muitas vezes não encantam o leitor, não passam mensagens de beleza, nem outras mensagens, né? Então carece de poesia.
já outros textos, e isso também é bom que se diga, independe de tamanho. Nós temos poemas pequenos, né, chamados micropoemas, né, os poemas minimalistas, como bem são chamados atualmente, que têm uma gama extensa de poeticidade. Já outros muito compridos, de repente, não alcançam esta função e missão preponderante do poema, que é expor a boa poesia, a boa mensagem, que é a beleza. Antes de conhecer um pouco mais a respeito de poesia, eu imaginava que realmente era só a poesia você tinha que fazer rimas, né? Tinha que ter rimas, né? E falar de flores, né? Mas vai muito mais do que isso, né, Henrique? E falar de flores, né, vai bem além do que simplesmente a gente falar de rimas e flores. São todas as vertentes que a gente está discutindo, e o aspecto realmente da liberdade que hoje se dá, antes de mais nada, tanto a literatura e principalmente a poesia, de poder fluir por todos os temas e sem se preocupar com nada que prenda, né? Hoje as coisas são livres e a poesia também tem que ficar cada vez mais livre para tentar acompanhar o rumo dos tempos. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre como que você enveredou, né, para esse caminho da literatura. Você já tem vários livros, né, publicados de poemas, né, e queria que você falasse sobre a importância da poesia também, né, na sua vida. Eu acho que eu desde criança escrevo, sabe? Eu desde os meus 10 anos, 9 anos, eu mexo ou com desenho ou com textos, de alguma forma, com alguma coisa expressando algum tipo de arte, sabe? Isso terminou me levando a continuar, a sequenciar, a escrever. Você parte para aquela questão de autocríticas, começar a ler, verificar se você está caminhando dentro de um texto legal. E aí você vai sequenciando, começa a estudar um pouquinho mais tendências para você seguir. A poesia faz parte da vida. Quem escreve tem isso dentro de si realmente, né? A questão de tentar traduzir, tentar dividir as coisas que você sente, as suas emoções, a maneira como você encanta, também entende o encanto do mundo, sabe, os caminhos do mundo, e se utiliza isso para poder dar sequência, extravasar um pouquinho de arte em forma de literatura. As coisas fluem. Sabe, eu acho que a literatura também flui. Ela, para mim, eu não trabalho literatura. Tem os escritores que ficam direto ali trabalhando, escrevendo direto, e são maravilhosos, porque eles conseguem, através disso, até melhorar a sua escrita. Eu já sou meio caótico. Eu trabalho com um turbilhão, as coisas vêm, aí eu começo a juntar, a pegar e vou trabalhando em cima disso. E você, Guimarães, como que é o processo criativo para você estar escrevendo as suas poesias? E a partir de quando que você começou também, né, a trilhar esse caminho da escrita, principalmente na vertente da poesia? Eu gostaria de reafirmar que eu já tive a felicidade de nascer no sertão do Ceará, ouvindo os grandes trovadores através dos repentistas, cantadores de rua, lá do meu querido Ceará, que é a maior escola de literatura que eu conheci. Depois eu me formei em letras, fui aperfeiçoando os fonemas, a metrificação e a versificação, mas aos 15 anos eu me dei conta de que aquilo que eu fazia se chamava poesia. E quando eu me reencontrei comigo mesmo, hoje eu estou escrevendo do jeito que eu gosto. Uma concepção, por ser formado em letras, as escolas literárias que eu gosto muito, a escola romântica e a escola moderna. A escola romântica, porque ela nos dá a possibilidade de falar da sensibilidade, do amor às coisas da terra, da natureza, a religiosidade, né? E podendo, no universo moderno da literatura, fazer versos sem métricas e sem rima.
ao mesmo tempo passar uma mensagem de realidade. E o mundo está muito realista hoje, mas tem algumas pessoas que só querem ver a sua realidade. E aí, a poesia permite você entrar num barco que não é só seu. Isso que é bacana, né? E, Rubene, para o público que está assistindo a gente, né, o Ler é Viver, queria que você citasse assim exemplos, né, de poetas modernos, aqueles mais clássicos, né, para as pessoas estarem sabendo um pouco, se aprofundando um pouco, né, nessa temática que é tão importante para a nossa literatura. Exatamente. João, eu vou falar pela minha experiência, pela minha influência, né? Eu não citaria aqueles que me fizeram a cabeça poética e literária desde os meus primeiros tempos, mas eu gostaria de apenas fazer um adendo no que disse o meu companheiro Guimarães. Ele citou os trovadores, repentistas do Nordeste, e esses sim são a grande praia que eu também tive esse prazer de conviver com eles. Eu sou de Fortaleza e convivi desde cedo com essa poesia chamada poesia popular, mas que de popular não tem nada, que ela tem uma sequência também como as décimas de cantadores, coisas dificílimas, no estilo de sonetos, né, que é uma poesia que veio da Europa, veio da Península Ibérica, veio de Portugal, né, com os jesuítas trouxeram isso para o nosso país, e os cantadores repentistas nordestinos aprimoraram isso tão bem. E eu também bebi dessa praia, dessa influência. Mas partindo para a poesia em si, essa poesia do dia a dia, a minha praia foi sempre Carlos Drummond de Andrade, pela forma como ele retrata o cotidiano. Ele que disse: tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Esse é um grande lema para todo ser que escreve, todo poeta. Saber retratar o mundo, saber retratar o cotidiano, nos seus versos, nos seus poemas, porque a poesia ela também é engajada, ela é um grito, é uma denúncia. Poesia serve também para isso, e às vezes não serve para nada, como já foi dito, que a poesia não serve para nada e acaba servindo para muitas coisas, porque passa muitas mensagens que se perpetuam no tempo. Mas eu também venho de uma praia clássica, eu li muito cedo O Eu, de Augusto dos Anjos, que é o meu livro de cabeceira até hoje. Lá eu aprendi como é que uma poesia clássica acontece, como é que se metrifica um soneto, por exemplo, lá na poesia de Augusto dos Anjos, simbolista. E aí, mais para cá, eu leio e releio sempre o nosso grande Ferreira Goulart. Então, com esses 3 nomes, eu poderia falar de tanto como, por exemplo, João Cabral, de Melo Neto, que foi outro poeta que eu li muito e me inspirei muito em coisas do João Cabral, um cara que a minha metapoesia, que é a poesia da poesia, isso eu me inspiro muito no que João Cabral fez, que escreveu tanto sobre a poesia, metapoemas, né? E até poemas musicáveis. Eu gosto muito de textos que se coadunam com a música, né? Isso o João Cabral tem muito. Bandeira, modernista, como o Henrique falou, da poesia moderna dos tempos. Isso deve-se desde o movimento modernista, que teve Bandeira como um dos grandes nomes. E aqui, em Mato Grosso do Sul, cabe a gente também informar que é um celeiro de farto também, de muitos poetas, né? Principalmente aqui na academia, né, Henrique Guimarães? Sem dúvida, por aqui passaram grandes poetas, vão passar muitos outros como grandes escritores, é o que a gente busca de justamente poder levar e tentar divulgar um pouco mais isso. Nós temos grandes talentos, né? Passados, presentes, futuros que vão por vir, e o trabalho deles, inclusive também muitos deles, isso é a beleza da poesia, traduzem muito também a nossa própria região, né?
E a poesia está em tudo, e está também em trabalhar, exatamente, e trabalhar, inclusive, nos nossos regionalismos também, né? É importantíssimo. Nomes, tanto na prosa como na poesia, como Manuel de Barros, Hélio Cerejo, sabe? São pessoas que trabalharam e trabalham muito. O Manuel de Barros, evidente, Manuel de Barros, evidente, dentro de um universo, né? Porque esse universo que ele criou, que às vezes a gente coloca não, é um universo que existe em qualquer... É realmente um universo, é uma coisa que não assim, uma posição regional. Já Hélio Cerejo, por exemplo, ele fala realmente sobre nossas peculiaridades assim, de texto. Então, isso é importante também na literatura. A gente tem todas as tendências e, principalmente, também as tendências de poder dedicar os textos, dedicar os poemas, dedicar as palavras, os traçados que a gente faz com relação também à nossa própria terra. E a participação feminina na poesia, né, é muito importante. Aqui a gente conta com principalmente aqui na academia, né, várias poetas. E a gente vai estar falando um pouco disso também no próximo bloco. Te espero. Mantendo a persiana fechada para não deixar a luz do sol entrar, sentindo os objetos numa cinza cor, junto ao ambiente ao pensamento em nó. Na parede de gelo, lisa, sem mensagens, cenas se passam em sequência turva, preto e branco incolorido. Então me sacodem a cabeça palavras soltas da noite de terça, fotografia do almoço de sexta, a porta aberta de uma semana atrás, trancada na tarde de um dia bruto, com as mensagens do cotidiano, a violência dos dias escuros e longos, me impedindo de pegar e ver o azul invisível do mês que vem. Comemoramos em 2019 os 40 anos de criação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio da promulgação da primeira Constituição Estadual em 13 de junho de 1979. Para celebrar a data e firmar o valor da Casa de Leis na sociedade, a Lemes promove diversas ações, como o primeiro prêmio de jornalismo, para reconhecer as melhores reportagens sobre o Legislativo. O protocolo de intenções da Assembleia Legislativa Mais Sustentável põe em prática as campanhas Papel Zero, Chega de Plástico e Energia Limpa. O plantio de árvores reforçou a sustentabilidade nos 40 anos. A casa coordena também projetos de separação de lixo para coleta seletiva. A Lemes está no Parque dos Poderes, em Campo Grande, numa das maiores reservas naturais do estado, dentro do perímetro urbano. Cabeça, por favor, me dê um tempo. Não queira e não desvie meu pensamento. Não acuse, não abuse. Eu não sou apenas um computador. Eu sou algo bem mais forte e em minha fraqueza eu sou tudo. Eu sou tudo porque sou o amor. Cabeça, por favor, me dê um tempo. Não queira e não desvie meu pensamento. Não acuse, não abuse, não me use. Eu não sou apenas um computador. E em minha fraqueza eu sou tudo. Eu sou tudo porque sou o amor. Cabeça, por favor, me dê um tempo. Estamos de volta com o Ler é Viver e no encerramento do primeiro bloco a gente falou um pouco sobre as poetas, né? As mulheres que também são poetas e a importância delas também na poesia, né? E aqui a gente tem, na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, a gente tem várias, né, poetas que têm obras assim fenomenais, né, Guimarães? É muitíssimo interessante falar da força da mulher na literatura sul-mato-grossense. Especialmente na poesia, nós temos a nossa colega Ileide, que está no livro Vertentes, a colega Elizabeth Fonseca, Raquel Naveira, pessoas que marcam e dominam o cenário cultural de Mato Grosso do Sul. Inclusive a Ileides Miller, né, que é acadêmica aqui da ASL, a Elizabeth Fonseca, elas participaram, né, de um livro em parceria com vocês três, né, que é esse aqui, né, Rubens? Você pode mostrar ali para a câmera? Que é o Vertentes. Vertentes, nossos poemas. De onde surgiu a ideia de vocês fazerem essa parceria quíntupla, Rubênio? Esse livro foi uma iniciativa da editora Life, né? Porque a editora Life, comemorando 10 anos
de atividade aqui no Mato Grosso do Sul, eles elaboraram um livro de prosa com 5 autores também, inclusive alguns companheiros, colegas da nossa academia, como a Raquel Naveira, que é poeta e é prosadora também, ela constou nesse livro de prosa de autoria dos 5 anteriores a esse Vertentes. E veio Vertentes, que é um livro com 5 poetas. Esta foi a ideia, né? Para mostrar um pouco da diversidade cultural, da diversidade de estilo e de temática de alguns dos poetas. E assim esses 5 foram escolhidos pela editora, né? O que muito nos honrou, mas que, segundo o editor, outras obras também irão figurar com outros convidados, né? Essa foi a proposta, viu, João? Walter, né, que é o editor, a proposta foi dele, e é um livro que a editora Life comemora, né? Como eu falei, está comemorando alguns anos de trabalho aqui no Mato Grosso do Sul e teve essa proposta. E é um livro que vem também para diversificar, porque são 3 poetas, são 5 poetas, aliás, cada um com seu estilo, cada um com sua forma de escrever, e isso vai proporcionar que o leitor tenha uma amostragem bem diversificada de como alguns poetas da academia escrevem. E o que vocês procuraram? Qual foi o critério, assim, no seu caso, Henrique, para a escolha dos seus poemas? São inéditos? Olha, tem alguma coisa... Não tem inéditos, faz praticamente da coletânea dos livros. Eu tentei pegar alguns trabalhos que não tivessem algumas outras edições que abordam ou o trabalho literário ou mesmo outros que trazem uma coletânea de trabalhos. E que realmente exemplificasse um pouquinho as diversas formas de escrever, diversas maneiras, vamos dizer, de abordagem de temas que eu tenho através da poesia. Então, basicamente, eu acho que todos nós, na execução do livro, buscamos isso, pegar das obras que a gente tem, extratos que pudessem trazer um pouco de cada um pouco de seus momentos literários, né? A importância desse livro, principalmente, é trazer um panorama justamente da literatura contemporânea, né? Da poesia, da poesia dentro desse contexto da literatura contemporânea no nosso estado, em Mato Grosso do Sul. E dentre os milhares de poemas seus, ô Guimarães, deve ter sido um pouquinho, né, difícil estar escolhendo, né, os poemas para estar integrando esse livro, né? Mas você geralmente procura abordar quais temáticas e quais que o leitor pode estar tendo contato a partir dessa obra? Nestes poemas, nós escolhemos alguns que falam da consolidação da família como uma célula viva da sociedade a ser reconstruída. Exaltei os meus netos, os meus filhos, a minha esposa. Um toque de esperança, é um poema romântico e ao mesmo tempo realista, porque nós estamos precisando de esperança, o respeito, o amor como o sublime mistério que tem que ser desvendado por cada ser humano, para que ninguém se sinta só no mundo. É preciso respeitar os direitos do outro sem aviltar a pessoa humana. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão em si mesmadas, cada um no seu universo, e é preciso deixar essa luz brilhar e falar do amor verdadeiro em todas as vertentes, em todas as variantes. E o processo de escolha dos seus, Rubênio, você levou em conta quais temáticas para estar mostrando para o leitor? A temática é diversificada, né? Principalmente, como eu falei antes, eu me preocupo muito com o cotidiano, com a mensagem do cotidiano, poemas existenciais. Tem alguns poemas voltados para essa ideia, para essa mensagem. E também alguns poucos inéditos que eu coloquei. Inclusive, escrevi um poema em homenagem ao livro, que é o poema Vertentes. Foi um poema que eu fiz de propósito para a obra. Mas, no mais, é uma gama de poemas de outros livros escolhidos também, como bem disse o Henrique, de obras já publicadas anteriormente, mas poemas que cada um traz a sua mensagem, a meu ver, forte e diversificada. E para a pessoa assim, que está assistindo a gente, que de repente
ama poesia, mas não sabe como desenvolver, né, um poema. Qual que é a sua dica? Olha, escrever muito, né? Escrever, reler, verificar se realmente o que está fazendo, está escrevendo. O importante para quem escreve, antes de mais nada, para quem quer escrever, é ler muito, né? Então, você precisa ler. Sabe, eu costumo falar às pessoas às vezes, mas eu não gosto de ler porque comecei a ler um texto, não gostei. Olha, vai, fecha o livro e abre outro. Em algum momento ela vai se identificar com algum tema, com alguma coisa que ela possa, a partir dali, ver qual é a vibe dela, qual é a área dela, e vai seguindo, e vai lendo, e vai sendo feliz, sabe? E para finalizar, né, tá bem legal o bate-papo, né? Infelizmente temos que finalizar, né? Eu queria saber, na opinião de qualquer um de vocês três, se Mato Grosso do Sul hoje está dando um peso importante para a literatura? Olha, a gente, todos nós aqui da academia tentamos justamente fazer isso, é mostrar a importância da literatura, mostrar a importância da leitura para desenvolvimento de uma sociedade. A gente não pode ter analfabetos culturais, né? A gente precisa fazer com que haja o crescimento justamente das pessoas em favor do seu entendimento do mundo, do seu entendimento da vida. E isso você consegue através da leitura, consegue através da vivência, consegue através desse trabalho. Nós tivemos, inclusive, aqui, pessoas que estão aqui, inclusive também, o Rubem teve, nós tivemos que fazer um trabalho muito grande, há um ano e pouco, conversando inclusive com a própria Secretaria de Educação, em relação ao aspecto da importância da literatura, que com essa mudança que o MEC fez de tentar trabalhar a coisa em artes, estava terminando, deixando a literatura um pouquinho, meio que em segundo plano dentro desse trabalho. E não tem nada mais importante que a literatura, eu já não digo nem a poesia, nem nada, porque no cinema mudo, você tem a palavra. Sem uma palavra, sem o roteiro, você não tem um cinema mudo. Você precisa ter, de qualquer forma, uma sequência. Você tem o texto para o teatro, a palavra está atrás de tudo. E a palavra está onde? Está na expressão do escrever. Está na expressão, sabe, de você pensar e traduzir para escrever e aí partir para a coisa. Então, a importância da literatura, e aqui no Estado, ela tem que ter. Nós tivemos uma recepção boa com relação à Secretaria de Estado com relação a isso, né, para que possa, essa valorização da leitura é a valorização da própria sociedade, sabe? E a gente precisa valorizar Mato Grosso do Sul, valorizando a literatura, porque é o ato de você tentar fazer com que as pessoas pensem. Muito obrigado pela participação de vocês, foi muito legal estar entrevistando vocês, né, 3 poetas com obras riquíssimas e que contam também, através delas, um pouco, né, e muito, ou muito, né, na verdade, sobre Mato Grosso do Sul. E é isso, muito obrigado. Os loucos estão pisando em templos imaginários, seus passos baços traçando, tranquilos itinerários, nos braços da fantasia não tem noite e nem dia, nem obedecem horários. Seus bolsos são relicários de tesouros irreais, os seus sentidos pressentem as coisas transcendentais e reinventam quimeras na beira de 1000 crateras dos templos e temporais. Os loucos buscam graais, madrigais, coplas e hinos e vão em seus alazões tecendo castos destinos. Os loucos não são letais, são poucos, mas são leais, são loucos, não cabotinos. Em seus tropéis peregrinos, em silêncios sepulcrais, os loucos contemplam mitos com flâmulas siderais. Ao fim, numa nuvem lã, contemplam Aldebarã e não retornam jamais.